Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: entrando pela brecha. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, depois o versículo 14. Dizem assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Hoje é 25 de janeiro de 2024. Grandioso, perfeito Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero apresentar a todos que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como título para a palavra do dia a expressão dizendo entrando pela brecha. E o que é brecha? Brecha é uma falha, é um buraco, é uma fenda. E hoje eu quero tratar de um assunto que, na minha concepção, é um assunto muito importante. E, ao mesmo tempo, eu acho que esse é um assunto assustador para alguns. Você já imaginou, por exemplo, a gente receber no recinto onde a gente está a entrada de alguém que nós não convidamos? Se a gente não convidou, é porque essa pessoa não é bem-vinda no recinto. Então, é um inimigo. Então é sobre isso que eu quero falar, né? Quando o tema que eu dei, entrando pela brecha, é porque houve um espaço para que um invasor entrasse dentro de um recinto. Deixa eu mencionar aqui um texto para corroborar com isso com que eu estou dizendo. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 10, e versículo 10. Jesus diz assim, o ladrão vem senão, Jesus está falando aqui exatamente do ladrão, daquela figura do ladrão, mas é referente ao ser espiritual chamado diabo, Satanás. Repetindo, o ladrão, em outras palavras, o diabo, Satanás, vem senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala que veio para trazer vida e vida com abundância. Então o invasor é o ladrão que vem para essa tríplice ação: roubar, matar, destruir. E a razão dessa mensagem hoje, eu vou aqui até omitir os nomes das pessoas por razões ou questões de ética e também de respeito. Vou contar apenas o fato. Acontece que numa determinada casa, eu fiquei sabendo, uma pessoa que me confiou essa história, esse fato que aconteceu. Nessa casa, vez por outra, a criança que mora nessa casa, ela vê uma mulher parada no corredor da casa. Essa mulher usa um vestido branco encardido e cabelos longos, todo assanhados, os cabelos. Deve ser, para uma criança, até mesmo para um adulto, uma visão estarrecedora, sabendo que, segundo aquela criança, ela vê essa pessoa e não se parece com ninguém da família, com ninguém conhecido, tá? E aí, eu fiquei pensando, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu fiquei pensando de quantas vezes dentro da casa
até mesmo de um cristão, acontecem coisas sobrenaturais. Eu não estou falando aqui de espírito, não estou falando aqui de monstro, não estou falando aquelas coisas que aparecem em filme de terror. Não, eu estou falando de Satanás, que ele se transfigura, como disse Paulo aqui, em anjo de luz. Então, ele pode até se transfigurar desse personagem, nessa mulher que essa criança, vez por outra, vê nessa casa, para que possa gerar, quem sabe, na mente da criança, uma espécie de empatia com aquele personagem invisível, visto, ele vê, mas não é tocado, não é nada físico, para que haja aquela empatia aí, haja uma relação, talvez, espiritual das trevas entre a criança e aquele ser. Entrando pela brecha. Aí eu pensei, conversando com os adultos, né, os donos da casa, verifiquei que após essas aparições, muitas coisas anormais aconteceram dentro desta casa. Brigas, confusão, brigas até com violência física, separação do casal. Então, esse ser que é o intruso, Satanás, que se transfigura em anjo de luz, que se transfigura em um animal que aparece dentro da casa da pessoa, pode estar ali movido, né, por algum tipo de sentimento obscuro das trevas para trazer destruição no lar. A solução para isso qual é? É orar e jejuar. Mas se a pessoa ou a casa onde isso está acontecendo, no caso, essa casa do exemplo que eu estou dando, as pessoas não são evangélicas, não são cristãs. Então, quando eu fiquei sabendo, eu assumi o compromisso de orar pela libertação daquele lar. E eu acredito no poder de Deus que a libertação, ela já está chegando. Eu não vou nem comentar o texto aqui, base que eu escolhi, onde Paulo fala de Satanás. Ele dá até o exemplo quando o diabo ele se incorporou pela primeira vez, para ter contato pela primeira vez com o ser humano, se incorporou numa serpente. Eu me lembro de um fato, gente, há muitos anos atrás, que eu mesmo vivi isso. Durante um período de tempo, toda noite eu estava em uma cidade, em um lugar sozinho, toda noite, durante pelo menos um período de 15 dias, eu tinha a sensação de que alguém estava comigo naquele ambiente. E como eu não tinha a experiência espiritual, eu ficava até um pouco assombrado, orava, mas ficava assombrado, preocupado com aquilo. Um dia, eu olhando para isso já na parte do dia, porque sempre isso acontecia à noite, no escuro, na escuridão da casa, do lugar onde eu estava, é um lugar pequeno. Aí durante o dia, eu olhando para as paredes daquele ambiente onde eu estava, daquelas 4 paredes, eu vi que tinha um quadro, e esse quadro era um quadro que quando eu cheguei nesse lugar, já estava lá. Era um quadro pintado com cavalos, tipo umas montanhas, uns troncos de árvores, sabe, bem grossos, aqueles troncos largos. E sem eu ter assim, nenhum pensamento sobre aquele quadro, eu vi ali o rosto do demônio. Eu até senti algo estranho e percebi que ali era uma situação espiritual do mal. E aí eu pedi permissão para tirar aquele quadro
já que a casa não era minha, daquele lugar. Dormi o quadro no quintal, nessa primeira noite, depois que eu tirei da sala, e eu fiz questão de observar como seria aquela noite. Foi a noite mais tranquila que eu tive naquele ambiente. Então, muitas vezes, o mal adentrou na tua casa, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, por uma brecha. E você, a senhora e o senhor precisam expulsar em nome de Jesus, orando e jejuando. Lembrando que Paulo disse aqui, não é surpresa, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então ele, pode se transfigurar numa mulher, como foi o caso daquela criança que eu mencionei aqui, no fato, o quadro que eu vi e outros. Eu tenho exemplos, relatos de pessoas que viram animais dentro de casa. Animais que a pessoa não criava, mas estava na frente da pessoa. Então o diabo está aí para isso, mas Jesus é maior, tá certo? Não acredite em espíritos, tá? Espíritos não fazem mal. Não tem esse negócio de ficar espírito vagando. O que faz mal é o ser humano, né? Ser humano sem Deus. Quando a pessoa morre, diz a Bíblia que o corpo, essa matéria vai para o chão, para o pó, e o espírito vai para Deus que o deu. Esse ir para Deus não é que vai para onde Deus está. O espírito de todo mundo, diz a Bíblia, de gente boa e gente ruim, vai para Deus. Não, repito, não é porque vai ficar junto de Deus, na santidade de Deus, não. Vai para o controle de Deus. Vai para Deus significa ir para o controle de Deus, ou seja, não vai ficar vagando, tá no controle de Deus, tá certo? Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.